chapéu de couro, né, para dar uma introdução legal aí, é uma planta brejeira mesmo, né? Isso. Ela dá em regiões alagadas, regiões próximas à água, né? E é uma planta muito comum mesmo. E, enfim, ela é também conhecida como erva do brejo, erva do pântano. Gente! Erva da campanha, também é outro nome popular dela, né? Então, às vezes falando assim, o pessoal já deve ter familiarizado Então, agora. pode ser que seja mais fácil. Isso. Mas o nome científico do chapéu de couro é Echinodorus macrophyllus. Ela é uma planta hipotensora. O que é isso? É que baixa e controla a pressão arterial. Nossa, gente! Então, olha só, é claro que muitas pessoas que estão nos ouvindo, então eu vou substituir meu remédio químico pelo chapéu de couro. Não é bem assim, viu? Precisa sim ser acompanhado por um profissional, a gente se dispõe a fazer isso, mas a pessoa, para fazer o uso para um controle como a pressão arterial, requer sempre um profissional acompanhando. Sim. Mas ela é tão hipotensora, ou seja, baixa a pressão arterial, que ela é contraindicada para quem tem a pressão baixa. Gente, tá? Então aí, ó. A contraindicação dela. Assim, a pessoa tomar em pequenas quantidades e esporadicamente não vai trazer malefícios aí para quem tem a pressão baixa. Sim. Mas se ela tomar por outra razão, por exemplo, por cálculo renal, que é uma planta que a gente vai falar mais daqui a pouco, ela é ótima para cálculos renais. Sim. E se a pessoa tem pressão baixa e ela vai tomar por dias seguidos, já não é tão legal assim. Aí, talvez ela precise aconselhar uma outra plantinha ou usar outra planta para essa finalidade. Ela é perfeita para os rins. Oh, meu Deus. Ana, tem uma informação muito importante. Diga. Né? Primeiro que eu sempre digo que se nós podemos eleger dois órgãos que a gente precisa cuidar deles bem, são rins e fígado. Olha, gente. Porque esses dois órgãos são bombardeados diariamente pela nossa má alimentação, pela excesso poluição, de bebida. pela bebida, né? O fígado principalmente. Enfim, a poluição também acaba atacando esses órgãos. E o chapéu de couro, entre outras plantas que a gente vai falando aqui, são plantas que ajudam muito no tônus, no fortalecimento dos rins. Então, por exemplo, eu costumo tratar de pessoas que têm insuficiência renal e uma das plantas é o chapéu de couro. Gente. Ela ajuda a tonificar, fortalecer e recuperar parte ou, na totalidade, a função renal. É muito comum, né, no meu consultório, as pessoas falarem: olha, aquela receita que você me passou foi tão boa que eu fui repetindo a receita, né? E às vezes são por chás, então a pessoa tem acesso mais fácil. E eu disse para ela: olha, não pode, né? Por exemplo, um chá muito diurético, a gente já falou isso aqui, ele pode fazer com que você perca minerais importantes se você tomar demais. Você toma para uma finalidade durante um determinado tempo. Então, não é porque é natural que a gente pode tomar de maneira... Abusar, né? Abusar, exatamente. Isso. Né? Além da predisposição, né, a partir dos estudos do genoma humano, na década de 90, onde se descobriu o código genético, então a gente sabe que nós temos predisposições. Mas, apesar de termos as predisposições, uma doença ela só se desenvolve se tiver campo para isso. E seja ele nutricional, seja emocional. Então, quer dizer, uma doença só vai desenvolver, isso é estudado na chamada epigenética, né? E a partir da epigenética, a nutrigenética. Ou seja, a partir de uma alimentação adequada ou inadequada e o seu campo emocional, que também inclui trabalho, família e tudo mais, você pode despertar uma doença que você tem predisposição ou não. Olha a importância de nós cuidarmos disso. Então, você falou dos cânceres muito comuns, por exemplo, do fígado. Ele pode estar desenvolvendo por uma sobrecarga, inclusive, de agrotóxicos no seu fígado. Então, se você, por exemplo, nós falamos no último programa da guaçatonga, a guaçatonga é uma protetora hepática, uma protetora do fígado, uma depuradora do fígado. E hoje nós estamos falando de chapéu de couro, que é um chapéu de couro que é uma depuradora dos rins, uma protetora dos rins. Então, é importante nós fazermos uso tanto de chás, plantas que protegem esses órgãos, como também de alimentos que também favorecem isso, porque as pessoas precisam entender que existem outras formas de nos tratar. Né? Às vezes a gente tem lá vai no médico, ele tem uma ferramenta, né, que é o medicamento, e às vezes não está sendo suficiente, mas tem outras formas da gente se tratar, sem efeitos colaterais, bem tranquilinho, né? É bom que as pessoas saibam disso.
Então, o ideal mesmo é a gente colher a planta, né? E aí colocar para secar, né? Isso para quem vai colher, para quem vai Sim. pegá-la já desidratada já está prontinha. Mas pega a planta, coloca para secar, guardado da luz do sol, viu? Ou seja, secará à sombra. Sim. E depois dela desidratada, né? A gente pode esfarelar assim e medir numa colher de chá para uma xícara das grandes, né, de água. Sim. Então essa é a medida da tomada por vez, né? Que é mais ou menos uma medida padrão para muitas das ervas, né? E tem uma periodicidade para se tomar o chá? Então, vai depender da intenção. Sim. Digamos que a pessoa está, por exemplo, com... claro que a gente vai recomendar sempre que a pessoa faça exames, procure um médico para diagnosticar. Mas se está com dores renais, por exemplo, pode tomar aí 4 vezes ao dia, de 3 em 3 horas, uma xícara dessa de chá. Sim. Ela é diurética, que a gente vai falar disso também, e ela é anti-inflamatória, então vai corrigir esses problemas da ordem urinária. Independente, se não está com nenhuma doença, eu quero prevenção. Aí eu posso então, tomar... uma xícara de chá 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, você já vai estar ali tonificando os rins e sem estar prejudicando em nada. Porque aí a diurese, por exemplo, se for para tratar uma dor renal, Sim. você vai tomar várias vezes ao dia. Mas se for só para um uso frequente, 2, 3 vezes por semana uma xícara. A espinheira santa é uma das melhores plantas para a parte gástrica, incluindo gastrites, azias, esofagites, duodenites e também hérnia de hiato. Então ela é boa mesmo. Só que é importante às vezes, porque se for uma dose muito exagerada, ela pode causar certo desconforto nessa região. Sim. Apesar de tratar a região, causa certo desconforto. É o que o limão faz às vezes, mas todos os dois tratam esse problema. Então às vezes é legal conciliar o chá da camomila, que a gente já falou aqui, mistura o chá da camomila com o chá da espinheira santa. Aí fica um perfeito tratamento para poder fazer isso. É claro que tem que considerar outras questões, né? Tem que investigar se não tem H. pylori, que é uma bactéria do estômago, investigar outras coisas. Mas esses dois chás conciliados atenuam bastante a hérnia de hiato, assim como o limão, assim como o mamão, papaya, e por aí vai. Chapéu de couro. Ação diurética, depurativa, ele é anti-inflamatória, hepatoprotetora, ou seja, protetora do fígado e depurativa do fígado, boa para os cálculos renais, para cistites, que são as inflamações da bexiga, para dores reumáticas e os reumatismos, olha só, hein? Para gota, né, que é o ácido úrico elevado, para as dores nevrálgicas, dores dos nervos, né? Para as prostatites, é muito homem com esse tipo de problema, né? As prostatites. Amigdalites, faringites, estomatites, gengivites e muitas outras ites.